Sabe quando você vê o trailer de um filme e diz, aí sim, esse eu com certeza vou ver no cinema? Quando você vê o cartaz, descobre quem tá no elenco e vai ficando cada vez mais esperançoso. Quando bate aquela sensação de que dessa vez vão acertar em cheio. E aí você finalmente assiste o filme, bate aquela bad e você fica se perguntando por que perdeu horas preciosas da sua vida com aquela porcaria. Eu sei, acontece nas melhores famílias. E aí, fanáticos por cinema? Eu sou a Nath e sejam bem-vindos ao canal Cinemáticos. Não dá pra fugir. Vez ou outra, a gente acaba encarando alguma tranqueira que nos faz questionar o sentido da nossa existência. Nem sempre é um caso totalmente perdido. Você pode acabar se divertindo, ou, pasmem, até mesmo gostando daquilo. Já aconteceu com todos, e não adianta procurar uma razão lógica para isso. Às vezes, seu coração decide que gosta de Speed Racer e pronto. Não discuta, só aceita que é mais fácil. E você? Qual filme ruim você gosta de assistir várias e várias vezes, mesmo sabendo que não deveria? Conta aqui nos comentários. E vem junto comigo desbravar esse mundo de vergonhas monstruosas e atuações bem duvidosas. Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo. Vamos mostrar para o mundo que filmes ruins também merecem uma chance, ok? Bora lá! Quando se fala de aventuras épicas, passadas em eras antigas, com deuses e monstros, a gente espera algo simplesmente grandioso. Algo que mostre a beleza e os perigos de terras fantásticas, que carrega a gente por uma jornada digna de uma divindade. Infelizmente, algumas vezes a jornada tenta ser tão grandiosa que passa do limite do incrível e se torna apenas um exagero sem limites. Mas como esperar algo diferente de um filme chamado Deuses do Egito? No Antigo Egito, os deuses viviam em meios mortais e o reino era pacífico e próspero. Porém, Sete, irmão de Osíris, se apodera do trono e afunda o reino em caos e sofrimento. O mortal chamado Bek une forças com Horus, deus do ar, e juntos eles vão lutar contra o poderoso Sete numa batalha épica para salvar a amada de Bek e todo o reino do Egito. Deuses do Egito é um filme de 2016. Custou 140 milhões de dólares e arrecadou a miséria de 150 milhões, sendo considerado um dos maiores fracassos do ano. No Rotten Tomatoes está com avaliação de 16% dos críticos e 37% do público. Entre os usuários do Google tem aprovação de 84%. Ok, vamos lá. Antes de tudo, eu preciso dizer que não é um bom filme. É verdade. Os cartazes são lindos, os trailers impressionam e o elenco é respeitável. Mas decididamente não é bom. Ele já foi lançado rodeado de polêmicas, justamente por causa do elenco, que foi considerado branco demais. Nenhum dos atores parece minimamente egípcio. A treta foi tão grande que o estúdio e o próprio diretor lançaram notas, pedindo desculpas pela falta de diversidade dos atores. O diretor Alex Proyas foi responsável por obras incríveis como O Corvo e Eu, Robô. Então ninguém entendeu muito bem como ele conseguiu realizar um filme tão questionável como esse. Deuses do Egito tem uma lista de problemas considerável. Mas mesmo sendo tão duramente criticado, ainda dá pra gostar dessa bomba. E eu vou explicar o porquê. A história se passa no Antigo Egito, um lugar cheio de lendas e com uma cultura riquíssima que encanta e chama a atenção de muitos até hoje. No filme, os deuses vivem junto com os mortais, governando o império e mantendo a paz e a prosperidade do Egito. O rei é Osíris, que decide que já é hora de passar a coroa para outro. O escolhido é seu filho, Horus, deus do ar, que não parece muito preparado para assumir o trono. A representação dos deuses é bem interessante. Eles são maiores do que os mortais e seu sangue é ouro líquido. Além disso, o poder de cada deus vem de uma parte do corpo, como os olhos, o cérebro ou as asas, que ficam escondidas e só aparecem quando necessário. Essas fontes de poder são como tesouros e parecem joias quando são tiradas dos deuses. Quem não fica nem um pouco contente com a escolha do novo rei é Sete, irmão de Osíris e deus do deserto e do caos. Ele mata o irmão, rouba os olhos de Horus, que são a fonte do poder dele, e assume o trono do Egito. Sete instala um reinado de escravidão e sofrimento, e os deuses que tentam lutar contra ele são derrotados e mortos. Horus, cego e derrotado, foge para o exílio. No meio de todo esse caos, surge o mocinho da história, Bek, um ladrão que nunca confiou muito nos deuses. A amada dele, Zaya, acredita que o único que pode derrotar Sete é o próprio Horus, e que Bek deve ajudar o deus do ar a recuperar os seus olhos e salvar o Egito. Bek não leva fé nas crenças de Zaya, mas decide tentar por ela. Zaya é escrava do arquiteto que faz as construções para o rei, e diz para Bek que pode ajudar ele a invadir o cofre de Sete e pegar os olhos do Horus de volta. O maior triunfo e o maior defeito do filme são a mesma coisa, o visual. O orçamento da produção foi altíssimo, mas infelizmente não se reflete no que a gente vê na tela. As ideias das paisagens, os figurinos e o visual dos personagens são bonitos e até interessantes, mas o principal problema é a execução disso tudo. O filme usa e abusa do CGI e acaba errando feio nos efeitos digitais. Errou feio, errou rude.
Os cenários são muito falsos e a interação entre os personagens nem sempre funciona. A maior parte foi feita com fundo verde, e às vezes dá pra perceber a distância entre os atores. Dá pra ver que eles não estão próximos um do outro. A palavra que define deuses do Egito é exagero. É tudo dourado demais, deslumbrante demais e pode acabar cansando quem está assistindo. É quase um desfile de uma escola de samba. Outra coisa que atrapalha o andamento do filme é a falta do senso de perigo e de urgência. Os personagens não parecem estar realmente preocupados com a situação. As reações são superficiais e parecem muito falsas. Horus e Beck são os melhores personagens do filme, com certeza. As interações entre eles são divertidas e os dois parecem confortáveis juntos. Infelizmente não dá pra dizer o mesmo do resto da galera. Zaya, a armada de Beck, parece bobinha demais e a relação dos dois não consegue convencer. O próprio Seth parece meio forçado, meio perdido no meio de tudo. Os deuses não parecem estar realmente preocupados com o caos reinando no Egito. Beck vai roubar o cofre do deus do caos, o cara mais malvado e violento que existe ali, e parece relaxado. Ele não mostra a preocupação que se espera de um mortal que vai desafiar um deus poderoso. O filme todo é assim, e isso tira todo o peso emocional que a gente poderia sentir. Simplesmente fica difícil se importar muito com os personagens, porque não parece que eles estão correndo um perigo real. Pelo menos, a fama das pirâmides foi mantida. Algumas das cenas mais interessantes acontecem dentro de pirâmides cheias de armadilhas. Beck consegue roubar um dos olhos de Horus do cofre e foge com Zaya, mas o arquiteto acaba matando ela. Nessa hora, dá pra ver bem a falta de preocupação do roteiro. Beck nem chora por causa da morte dela, ele simplesmente vai até Horus com a certeza de que ele pode trazer Zaya de volta. Simples assim. Outro problema visível é a edição do filme. As cenas são apressadas demais e parecem não se conectar direito umas com as outras. A impressão que fica é que filmaram várias partes que acharam que ficariam mais interessantes e esqueceram de criar algo que ligasse tudo. Então várias vezes quem está assistindo fica meio perdido. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Porque não dá para entender direito o que acabou de acontecer ou por que os personagens foram parar em determinado lugar. Tudo acontece muito rápido e muito fácil. Dos deuses que aparecem na história, o mais legal deles é o Anubis, deus do mundo dos mortos que guia as almas para o pós-vida. Tudo bem que eu sou um pouco suspeita para falar, mas ele tem a aparência mais da hora e é quem mais se comporta como um deus. Os deuses são mentirosos, mesquinhos, arrogantes e bastante exagerados, mas acham que são os mortais que não prestam. Horus usa Beck como um serviçal praticamente o filme todo e demora para perceber o valor dele. Beck despreza os deuses e acha que consegue fazer tudo sozinho. Os dois juntos vão percebendo que dependem um do outro muito mais do que imaginavam. Essa jornada é a melhor parte do filme. Mais ou menos. As lutas são interessantes, mas como eu posso dizer, o modo de batalha dos deuses é um negócio meio bizarro. Quando eles vão entrar numa batalha corpo a corpo, os deuses desenvolvem uma espécie de armadura, que deixa eles muito parecidos com os Cavaleiros do Zodíaco. Isso aí, do anime. Na hora que eles se transformam, quase dá pra escutar uma voz dizendo: "Hora de morfar!" Hora de morfar! Sim, é muita vergonha alheia pra um filme só. Sabendo que não vai conseguir derrotar o tio sozinho, Horus vai pedir ajuda de Ra, deus do sol e criador de tudo, pai de Osíris e de Sete. Ele e Beck vão até o barco de Ra no céu. Não me pergunte, as crenças egípcias eram muito diferentes. E essa é uma das cenas mais bonitas. Pelo menos aqui capricharam nos efeitos, ficou muito legal. Ra é responsável por rebocar o sol sobre a terra e protegê-lo durante a noite dos ataques de Apophis, uma serpente monstruosa que quer devorar o sol e destruir o mundo. Falando sobre crenças antigas, o mundo aqui é retratado como um disco, e as terras que existem ali são as que são banhadas pelo rio Nilo, que desce dos céus e da vida a tudo. Ou seja, praticamente só o Egito existe nesse filme. Mas que fique bem claro para todo mundo que está vendo esse vídeo, a Terra é redonda, ok? Terra redonda, por favor. Ra diz que não pode ajudar com Sete, e que eles precisam lidar com isso sozinhos. Horus então pega um pouco da água por onde o barco de Ra passa e diz que esse é o único jeito de acabar com os poderes de Sete. Eles precisam ir até a fonte de poder dele e apagar o fogo do deserto com a água celestial. Para isso, eles conseguem a ajuda de Hathor, deusa do amor e paixão de Horus, e Thoth, deus do conhecimento. Eles vão até a pirâmide de Sete, o lugar mais incrivelmente bem guardado que eu já vi, cheio de armadilhas mortais e proteções mágicas, além, é claro, da Esfinge, uma criatura que mata quem não conseguir responder o seu enigma. Mas Sete é mais esperto que todo mundo e consegue impedir o plano deles. Beck descobre que Horus mentiu sobre trazer Zaya de volta e perde toda a confiança que tinha depositado no deus do ar. Para piorar, Sete derrota Ra e traz Apophis até a Terra,
planejando destruir tudo e reconstruir um novo mundo de acordo com a sua vontade. Para isso, Seth rouba as características de vários deuses, as tais joias que concedem os poderes, incluindo o outro olho de Horus. Horus sabe que o único que pode lutar contra a cobra devoradora é Ra, e pede que Beck o ajude a derrotar Seth e salvar todo o Egito. A batalha final é emocionante, mesmo os efeitos atrapalhando um pouco na imersão do filme. Horus finalmente mostra ser o deus poderoso que todos esperavam, e que aprendeu a dar valor aos mortais. O final tinha potencial para ser sensacional e salvar todo o resto da obra. O filme tinha tudo para se tornar memorável. Infelizmente, o roteiro teve medo de ousar e acabou sendo apenas mais do mesmo. Poderia ter sido algo corajoso e marcante, mas foi um final comum e previsível. Não foi ruim, só fraco mesmo. Deuses do Egito é um filme caro, carregado de efeitos visuais e que tinha a pretensão de ser algo inovador e criativo, e com certeza tinha intenção de se tornar uma franquia. Porém, tem tantos problemas que acabou se tornando esquecível. Tem um roteiro bem raso e as atuações são totalmente dentro do aceitável, sem nada que se destaque. Nem mesmo Ra, interpretado por Geoffrey Rush, o Capitão Barbossa de Piratas do Caribe, se salva. Ele fica apagado no filme e parece mais entediado do que qualquer outra coisa. Um detalhe interessante, vocês sabiam que o Chadwick Boseman, o Pantera Negra da Marvel, tá nesse filme? O visual do filme é extremamente carregado e exagerado, e infelizmente todo o investimento não se reflete no que é mostrado na tela. Mas ainda assim é um filme com uma história original, e isso merece reconhecimento. Não foi a melhor forma de contarem essa história, mas dá para se divertir bastante com o filme. Alguns personagens são interessantes e conseguem manter a sua atenção, e a interpretação da mitologia egípcia é bem trabalhada. A trilha sonora é boa e com certeza é a coisa mais egípcia aqui. É um filme fraco, mas que consegue divertir, se você estiver disposto a desligar totalmente o seu senso crítico e aproveitar 2 horas de muito brilho, exageros e ostentação. E essa é a nota no nosso vergonhômetro! É isso aí, cinemáticos! Eu espero que tenham se divertido. Eu adoro esse filme, mas se vocês forem assistir, tenham consciência de que eu avisei que o filme é bem questionável. Deixa o like, ajuda muito. Segue a gente lá no Instagram e se inscreve no canal. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela, é só clicar neles e se divertir. E não esquece, todo domingo, 10h30 da manhã tem vídeo novo. Valeu!